Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, estamos iniciando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós estamos estudando aquela obra fenomenal do professor Ramiro Gama, que é Lindos Casos de Chico Xavier. Eu sempre tenho dito e vou continuar afirmando que para mim é o livro de autobiografia, o melhor livro de Chico Xavier. Primeiro porque não é de biografia, é de autobiografia. O Chico participou diretamente, contando ao professor Ramiro Gama as histórias nas minúcias, com aquela simplicidade do nosso querido Chico. Enfim, hoje nós vamos estudar in extremis. Pensava que ia morrer. Nós vamos ver uma história, André, muito interessante. O Chico tinha 30 anos de idade quando ele teve uma doença grave. E, logicamente, ele achava que ia morrer pelo próprio diagnóstico dos médicos. Naquela época, a medicina era muito limitada, os remédios quase não existiam. Mas antes de falar sobre isso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria e que honra iniciarmos o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Eu gostaria de deixar para os nossos queridos ouvintes que o nosso programa, ele também está disponível no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Quem quiser acompanhar outros programas que nós fazemos aqui pela rádio, outros programas que gravamos, você pode entrar no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz e está à sua disposição. Se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva na página. E o programa também tem o WhatsApp, 19 997 78 2794. É interessante essa história, André. Ela ocorreu exatamente em 1940. Chico Xavier, nessa altura, tinha 30 anos de idade, porque ele nasceu a 2 de abril de 1910. Chico ficou gravemente enfermo. O médico que ele assistia fez o diagnóstico, prevendo um ataque de uremia. Nós sabemos que esta doença significa quando os rins não filtram adequadamente. O Chico, apesar de ser novo, 30 anos de idade, nós já tivemos a oportunidade de ver no começo deste livro que o Chico sofreu muito nos 2 anos que ficou com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia. Dos 5 anos até os 7, o período em que sua mãe desencarnou, o seu pai distribuiu os filhos para os padrinhos e para as madrinhas, até o momento em que o pai do Chico, o senhor João Xavier, conhece Dona Cidália Batista, o Chico sofreu muito, ficou sem comer, tinha que dormir com um garfo pendurado na sua barriga, ficava dias passando por aquele processo de surra, sem nada ter feito. Então tudo isto levou com que o Chico, ao longo da sua existência, tivesse que fazer alguns reparos no seu corpo físico para sanar alguns problemas oriundos desta época. Se a retenção perdurasse por mais 24 horas, André, teria o Chico um colapso e desencarnaria. Ou seja, os rins iriam parar e automaticamente o corpo iria sucumbir. E o Chico ficou muito preocupado. Dando continuidade nessa história, assim lhe dissera o médico, colocando-o a par da realidade dolorosa. O facultativo saiu e Chico notou que, do alto, Bezerra de Menezes, André Luiz e Emmanuel providenciavam-lhe recursos, entremostrando-lhe que era grave seu estado. Que nós temos alguns pontos a mencionarmos. O primeiro é que esse fato aconteceu em 1940. Nós não tínhamos a medicina que temos hoje e não tínhamos também o preparo hospitalar que nós temos hoje. O que isso significa? Que naquela época tudo era mais difícil, mais lento, mais rudimentar.
Não porque os médicos assim queriam, mas porque a época não comportava o que nós temos hoje. Hoje é fácil nós entrarmos no hospital e termos a compreensão desta tecnologia toda. Naquela época não se havia todo este aparato que se tem hoje. E também nós vemos os espíritos sempre ao lado do Chico. O Chico ele foi um médium diferenciado, porque ele passou a sua existência toda fiel aos bons espíritos. E nos momentos de dificuldade, os espíritos estiveram com ele. Então nós vemos Dr. Bezerra, que havia sido médico na Terra, nós vemos André Luiz, que havia sido médico na Terra, nós vemos Emmanuel, que não havia sido médico, mas já tinha atingido um grau de entendimento que já abrangia muitos conhecimentos. Então nós vemos a participação dos espíritos na vida do Chico. Interessante, o Chico estava aqui com praticamente 30 anos, dos quais 13 anos já trabalhando na condição de médium, na condição de espírita. Eu gostaria de elencar 2 fatos que me chamou a atenção nessa leitura até agora. A primeira é que toda vez que nós trabalhamos desinteressadamente, nós temos a presença dos bons espíritos. Veja que até então ele não havia pedido nada ao mundo espiritual, mas ele, ao abrir a visão, ele percebeu que quando ele estava na cama, estava ao seu lado Emmanuel, André Luiz e Dr. Bezerra, aplicando-lhe recursos nos rins. Veja a importância trabalhando com o seu lado perispiritual. Isso é uma coisa importante para nós podermos compreender que Chico, muita gente que está nos ouvindo pode dizer, mas isso era Chico Xavier. Não. Todos nós, se tivermos propenso a trabalhar no bem, a servir o Evangelho, e é por isso que Jesus disse aquela máxima, façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Então é essa condição que Dr. Bezerra, André Luiz e Emmanuel estava auxiliando Chico, porque estava intervindo, porque Chico ainda precisava continuar a sua tarefa do bem. Veja, André, mas o Chico tinha convicção que chegou a hora de morrer. Preparou-se, então, para morrer bem. Pediu em prece sentida a Emmanuel que o recebesse na espiritualidade. Então ficamos imaginando o Chico, né, com aquela simplicidade, jovem ainda, 30 anos de idade, pedindo uma prece sentida a Emmanuel, que o recebesse no mundo espiritual, acabou o seu tempo aqui na Terra, não é? Seu amoroso guia, sentindo-lhe a intenção, considerou, não posso, Chico, auxiliá-lo no seu desencarne. Tenho muito que fazer. Mas se você sentir que a hora chegou, recorre aos amigos do Luiz Gonzaga. Você não é melhor que os outros. E com esse ensinamento, o médium recebeu uma bela lição. Nós vemos que a participação de Emmanuel na vida do Chico, ela sempre teve um papel decisivo. O Chico, ele nos mostra com essa história que todos nós estamos no mesmo caminho. Mesmo ele, na condição de um missionário, ele também tinha que seguir as leis divinas, é natural. E Emmanuel, até uma história um pouco cômica, porque o Chico imaginava, agora chegou minha vez. Lembremos que no programa passado, nós estudamos quando o seu irmão retorna ao plano espiritual. Então o Chico falou, se o meu irmão já foi, pode ser que agora chegou a minha vez também. Será que os amigos espirituais não poderiam me socorrer? Especialmente Emmanuel, e Emmanuel diz, não, Chico, olha, eu não tenho tempo não, então se você vier desencarnar, vai lá no centro, os amigos espirituais vão ter todo o carinho em poder te ajudar, mostrando o quê? Que apesar do Chico ser um extraordinário médium, um missionário, um arauto da paz, ele também tinha que seguir as leis naturais.
e que ele não era melhor do que ninguém. Hoje nós vemos os espíritas se colocando na condição de grandes representantes do alto aqui na Terra. E, na verdade, nós todos estamos lutando com as nossas imperfeições ainda. Hoje nós não vemos, por exemplo, um Emmanuel junto de um médium trabalhando na propagação da mensagem. Hoje o que nós vemos é muito falatório, é muita palestra, é muito congresso, é muito curso. Mas hoje nós não temos uma ampliação da obra de Allan Kardec, como Chico Xavier deixou, como o próprio Leon Denis também deixou na época do próprio codificador. Hoje nós não vemos. Hoje nós vemos uma literatura muito aquém da que esses companheiros deixaram muito embora. Muitos companheiros se privam de grandes responsabilidades ainda por quererem privilégio e destaque. Interessante. Lógico que, ao analisar uma lição como essa, nós tiramos aqui ensinamentos profundos, como por exemplo, lógico que o Chico se escondia por trás de uma humildade que ele tinha. O Chico tinha uma grande preocupação em mostrar para nós um lado espiritual, até mesmo para tentar se esconder a grandeza que ele tinha dentro do coração. Isso é normal dos grandes vultos que passaram pela Terra. Nós sabemos que muitas vezes o Chico sempre usava aquela terminologia para trazer um ensinamento, para não mostrar para as pessoas que ele sabia mais do que as pessoas. O Chico sempre usava aquela forma: Emmanuel está presente e Emmanuel está dizendo isso ou está dizendo aquilo. Lógico que a gente sabe que Emmanuel teve essa participação no Chico, mas a gente sabe que muita coisa era do próprio Chico, porque o Chico estava à altura de Emmanuel. Teve uma época que o Chico teve que ficar 2 anos sem a presença de Emmanuel como benfeitor espiritual. Isso o próprio Chico relatou. E nós vamos ver que nesses 2 anos, o Chico, em algumas conversas, cita Emmanuel, sendo que Emmanuel não estava aqui. Então a gente começa a perceber esse lado que é um lado importante para a análise de Chico Xavier. Segundo, o Chico quis demonstrar para nós que quando nós seguimos o caminho do bem, os bons espíritos nos ajudam. E ele arremata com algumas coisas, até para que a gente possa ver um viés diferente diante da nossa vida. Ele coloca dessa forma que parece ser uma forma até cômica, não é? Porque o Chico, quando contava isso, as pessoas riam muito. Porque o Chico contava de uma maneira em que as pessoas se divertiam muito com a maneira com que o Chico contava as suas vivências, os seus problemas. E, logicamente, ele fala que ele pede a Emmanuel, numa prece sentida, ele mesmo coloca assim, não é aquela prece do coração, que pudesse o receber no mundo espiritual. E Emmanuel diz: olha, Chico, eu não tenho tempo para isso, não. Eu tenho muito trabalho que fazer, eu não estou aqui para receber encarnados, não. A minha tarefa com você é trabalhar pela humanidade, é trabalhar com os livros, é trabalhar para a implantação do Espiritismo nas terras de Veracruz. Ora, então você vai lá no Luiz Gonzaga, pede lá para os encarnados dão um jeito de cuidar do seu corpo lá, porque o Espírito depois quando vir para cá, aí vê lá quem que vai te ajudar, quem que pode te dar um auxílio. Chega a ser até uma parte um pouco cômica, mas a grande verdade é que realmente Emmanuel também estava ali fazendo o Chico também sair daquela faixa de preocupação que é natural quando as doenças nos envolvem, para mostrar para ele que não temos que estar com essa preocupação. Um outro ponto, André, que me chama muito a atenção é a simplicidade com que o Chico conta todas essas histórias, não é? É aquela simplicidade no coração, aquela ajuda do mundo espiritual. Então, eu consigo enxergar nessas lições que aparentemente muitas pessoas leem e não dão valor nenhum porque acham uma coisa assim tão simples, mas são nas coisas simples que nós conseguimos tirar grandes lições do Evangelho. Então nós hoje, a grande maioria das pessoas, o André citou grandes oradores, grandes congressos, grandes seminários. Hoje parece que nós estamos aí com uma febre, que os médicos vão resolver o problema do movimento espírita, é medicina e espiritualidade, é uma coisa assim que parece que
nós vamos entregar o espiritismo na mão dos médicos, e a maioria deles nem frequentar uma casa espírita frequente. Quer dizer, nós então precisamos rever todo esse movimento espírita com aquela simplicidade de Chico Xavier, com aquela humildade de Chico Xavier, com essas lições, e dizer o seguinte: quem quer proteção do mundo espiritual, trate de fazer o bem. E o fazer o bem, ele pode ser dentro de uma casa espírita, como também pode ser fora. Como existe muitas pessoas que estão hoje dentro de uma religião e utilizam todo o seu conhecimento para enganar, para mistificar, para trazer à baila o equívoco. E outro dado interessante que nós temos aqui é o livro, por exemplo, Nosso Lar. Nós estamos efetuando aqui no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade um estudo do livro Voltei. E em determinado momento, Frederico Figner, quando teve a oportunidade de visitar o Centro Espírita Luiz Gonzaga, já na condição de um espírita, no final do primeiro capítulo, ele diz assim: olha, eu tenho ensejo de escrever para os amigos da terra, eu tenho ensejo de poder me comunicar, eu queria manter um periódico. E em vários momentos do primeiro capítulo, por vários espíritos diferentes, ele foi ouvindo não, 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 não. Até que nesse momento, quando ele vai em Pedro Leopoldo, ele diz assim: mas olha, por que André Luiz pôde? Ele nem espírita foi. Eu fui espírita, eu trabalhei num centro espírita, eu ajudei muita gente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o espírito disse: mas olha, você ainda não tem condições para isso. Para que André Luiz pudesse fazer o que ele fez, ele ficou alguns anos numa zona terrível, analisando as suas atitudes, o seu comportamento. Ele assumiu algumas responsabilidades juntos com alguns espíritos de grande envergadura e ele ficou 700 dias frequentando as reuniões do centro para criar clima espiritual com o médium. Então, não será você que desencarnou agora que já vai sair comunicando com as pessoas. Então, essa história é de 1940. O primeiro livro de André Luiz vem 3 anos depois, com a publicação 4 anos depois. Então, olha que interessante. Às vezes a gente imagina que no lado espiritual, o espírito encosta no médium e dali já começa o trabalho. E, na verdade, não é, tem toda uma preparação. É que, na atualidade, nós já queremos logo a colheita e não queremos o plantio. Um outro ponto interessante, André, eu me lembro de uma história de Richard Simonetti. Eu tenho 2 histórias que eu vou contar rapidamente do Richard Simonetti, muito interessante. Richard Simonetti, a primeira vez que ele esteve na minha casa foi há 30 anos atrás, em Campinas, e depois ele começou a frequentar Itapira, vindo com uma certa frequência naquela época. O Richard desencarnou há pouco tempo atrás. E eu me lembro que 2 situações. O Richard nunca foi ver o Chico. O Richard era daquele grupo de espíritas que nunca deu muito valor no Chico. E ele chegava em casa e o Richard sempre dizia para mim assim: ô Sérgio, você acha que o Chico é Kardec? Eu diria: olha, isso é uma discussão que eu vejo toda no movimento espírita. Mas se você quer saber a minha opinião, eu acho que o Chico é Kardec pelas razões dos estudos que eu fiz e que demonstra isso. Mas não entra em discussão estéril com ninguém sobre essa questão. Ah, você está brincando. O Chico, nas últimas 10 reencarnações, foi espírito de mulher, aquele negócio todo. Aquelas conversas que alguns espíritas antigos saíram com essa conversa de Chico Xavier. E era interessante que toda vez que ele chegava na minha casa: ô André, o Richard, numa das vezes que ele chegou em casa, você tinha acabado de nascer. Você não tinha, acho que 10 dias, e ele era alto, e ele perguntou assim para a Soraya: eu posso pegar o André no meu colo? Lógico, Richard. Ele sentou no sofá, isso foi em Campinas, e ele pegou você no colo, começou a brincar, e o Richard é uma pessoa que eu sempre tive um carinho muito grande. E toda vez que ele vinha em casa, o André nasceu, cresceu, ouvindo essa brincadeira de Richard Simonetti. Ô Sérgio, você ainda acredita que Chico é Kardec? Plenamente, tenho mais pura convicção. E ele ria.
E ele falava, isso é tolice. E é engraçado, 2 anos antes dele desencarnar, ele esteve na minha casa. E eu estava louco para que ele fizesse essa pergunta. Estava eu, o André e ele, nós estávamos jantando depois de uma palestra, e ele perguntou para mim, ô Sérgio, você ainda acha que Chico é Kardec? Eu falei, continuo com a mesma convicção de sempre. E mais, se não for Kardec, Richard, eu tenho a certeza que Chico ou é igual a Kardec ou é maior que Kardec, pela obra que ele nos deixou. E ele então olhou para mim e eu perguntei a ele, e você, Richard? Porque percebi que pela primeira vez ele não sorriu. E pela primeira vez ele ficou com um tom mais sério. E eu lhe perguntei, e você? Ele diz, olha, não só pela tua convicção, de há 30 anos escutar a mesma frase, eu comecei a ver muitas pessoas a ler muitos artigos. Comecei a estudar aonde que as pessoas se baseavam que Chico é Kardec. E eu hoje tenho uma convicção que o Chico é Kardec. Naquele momento nós nos abraçamos, porque ele nunca acreditou nisso. E eu tenho a certeza que essa mudança foi uma mudança de muitas pessoas que acreditaram nisso. Então Chico foi um espírito, e volto a repetir, não para apenas Richard Simonetti, como eu sempre falei a ele, mas a qualquer pessoa. Tenho total convicção que se o Chico não foi Kardec, o Chico foi igual a Kardec em termos espirituais, ou até maior que Kardec, porque foi um convidado de Jesus para a implantação do Evangelho nas terras de Santa Cruz. E esta afirmação do Richard nós temos no próprio YouTube. Isso daí não é uma coisa assim que foi isolado. Não, se nós colocarmos, já vamos ver o Richard cego dos olhos. Não estamos falando só porque o Richard desencarnou, é porque tem realmente testemunha dentro do YouTube. É que, infelizmente, hoje nós temos visto, tristemente, que muitas pessoas que disseram ser amigos do Chico, ou mesmo que nunca foram até Chico Xavier, estão dizendo tanta coisa, o Chico disse, e colocam em livro, e criam um celeuma ainda maior, o movimento já é dividido, fica ainda mais dividido. Então nós temos que ter responsabilidade quando nós falamos algo, porque nós vamos colher também os frutos que nós fazemos com que as pessoas pensem que sejam verdades. E uma coisa interessante, André, isso que você está dizendo é uma coisa tão séria, mas tão séria, que pessoas que até conviveram com o Chico durante um determinado tempo, lógico que não foi a vida toda, durante um determinado tempo, até que falam muito do Chico, têm colocado em livros, que é o pior, porque o livro se imortaliza, porque fica aí para muitos e muitas gerações, uma coisa muito triste, porque às vezes a gente lê um livro, porque o Chico me disse isso, o Chico me disse aquilo. Eu, com sinceridade, André, li um livro recentemente que se o Chico tivesse dito aquilo para aquela pessoa, que era uma característica, o Chico nunca falava mal de ninguém. Quem conhece o Chico sabe que o Chico não tinha coragem de falar mal de uma formiga, quanto mais falar mal de alguém. Os mais novos que pegar um livro dessa natureza vai achar um Chico fofoqueiro, um Chico indolente, um Chico intransigente, um Chico maledicente. É muito triste tudo isso, André, porque as pessoas não se apercebem que quem está lendo, às vezes vê um viés diferente da maneira com que você quer fazer uma conotação. E isso é muito grave, porque na sua conotação, às vezes, você quer atingir alguém. E nós não podemos sequer atingir ninguém. O Chico nunca fez isso, não é? E depois de desencarnado, realmente começa a aparecer coisas que até nos assustam. Queridos amigos, estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e eu gostaria de fazer um convite muito especial. Todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o Evangelho no Lar, pela fanpage. Então você que ainda não me segue, procure por André Luiz Chiarini Vilar. Passe a me seguir na fanpage e todos os domingos, às 18 horas, iniciamos um vídeo ao vivo. E você é o nosso convidado a estarmos juntos neste intuito de abrirmos o nosso lar, de convidarmos os bons espíritos para reunirmos pedindo paz, proteção e esclarecimento.
É verdade, André, que alegria. Primeiramente, eu queria, no encerramento do nosso programa de rádio do dia de hoje, agradecer a você, o nosso rádio ouvinte, pelo seu carinho, pela sua dedicação. Eu queria agradecer a todos que estão nos ouvindo. Falar de Chico Xavier é uma grande luta, porque falar do missionário é muito difícil. Falar de um homem com defeitos como o nosso é fácil, mas falar de um homem com tantas virtudes e na qual só teve virtudes é muito difícil. Queridos amigos, estamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela rádio Boa Nova, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Que Jesus nos abençoe, nos ajude e nos envolva hoje e todo sempre. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.